Pessoal, dando continuidade aqui à aula, vai ser bem. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Espero que o áudio esteja muito bom para a gente dar uma trabalhada legal, tá? Desculpe algumas falhas e hoje eu percebi, ontem aliás, eu percebi uma falha muito grande no caso da aula que eu tinha postado para vocês, tá? Eu postei uma aula para vocês no Google Classroom e lá no Google Classroom eu gravei uma aula e essa aula não saiu o áudio. Gravei uma aula bem grande e não saiu o áudio. Fui perceber agora, mas não tem problema, né? Estou refazendo ela e já vou avançar também. Então agora vão ser 3 aulas em uma só, buscando, resgatando aquela que eu gravei que estava sem áudio, mais essas duas que eu preciso passar para vocês. E a última daqui que eu tô gravando vai ser para essa semana, que vai ser amanhã, aliás. Tá bom? Pessoalzinho aí que tá aí na escola. Amanhã a gente vai estar na sala de aula e eu vou passar para vocês essa aulinha bonitinha para vocês de geografia. Tá bom? Bem, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho não, bastante, né? Até. Coisas bacanas que é falar sobre cidades, dinâmica da população, crescimento, medidas contraceptivas, nascimento de crianças por pessoa, por mulher, pensamentos, necessidades, nova formação, transição demográfica, todo esse contexto nós vamos falar um pouquinho agora na unidade 2, tá? Então nessa unidade a gente vai falar principalmente das transformações causadas, né, pelas as dinâmicas que acontecem da população, a transformação no comportamento delas, o coronavírus nos dias de hoje, né? Com a máscara, que tá todo mundo lá usando uma máscara, tá todo mundo lá bacaninha trabalhando com isso porque hoje é obrigatório. Em alguns países já se tornou desnecessário, mas enfim, realmente nós estamos é, com esse trabalho, né? A mudança do comportamento da sociedade, principalmente brasileira. Temos algumas residências, vou fazer, não vou fazer, vai acontecer, enfim, muitas coisas estão em evidência, né? Então é importante que a gente discuta um pouquinho, não é eu o detentor do conhecimento, e sim a pessoa que vai provocá-los para vocês pensarem um pouquinho no conhecimento. Pensando aqui em todo o contexto, olha só que legal, nós estamos vendo aqui uma imagem do capítulo 2 da população, né, de uma população extremamente alta, né, que é a população japonesa, em um lugar muito pequeno. E o lugar já se tornou tão grande, né, se multiplicou tão rápido, que eles passam por essas dificuldades constantemente. Essas dificuldades constantes elas fazem com que medidas políticas sociais precisam ser tomadas para coibir um pouco o crescimento exagerado dessa população. Então percebam, ah, essa população ela é muito alta, o lugar é muito pequeno, então medidas drásticas precisam ser tomadas. Nascimento de quantidade de nascimento por família. Uma, duas, imposto. Tá faltando mulher, então a necessidade é que nasça mais mulheres do que homens. Homens é um exagero. Tem as necessidades públicas de fato de acesso a certos lugares. Ou seja, fica complicado você ir para restaurante, para esses espaços mais públicos de acessibilidade de lazer que possam ser oferecidos pela quantidade de pessoas. A necessidade de máscaras é com certeza necessário em alguns pontos, aí já não tem, mas é necessária, né? Bem, é, então aqui eu estou mostrando para vocês a quantidade de pessoas por continente, no caso aqui, mundo, África, Ásia, Europa, América Latina e Caribe, a América do Norte e Oceania, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Bem, são 6 continentes aqui, mais o mundo, nosso planeta Terra, com a quantidade de pessoas. Então, vamos começar pela quantidade de pessoas no nosso planeta aqui. Eu tenho 26% de crianças de 0 a 14 anos, eu tenho 16% de pessoas de 15 a 24 anos,
eu tenho 46% do pessoal de 25 a 59 anos e 13% de pessoas com mais de 60 anos. O que faz com que pensamos que aqui a quantidade de pessoas, se ela for pendente a idosos, medidas sociais de comportamentos, de acessos, de tudo, é preciso mudar, transformar. 13% da população idosa recebendo salário, segundo diz o Paulo Guedes, está vivendo demais, enfim. É, é, é importante que as políticas públicas elas estejam condizentes com esse tipo de comportamento por conta do acesso a salário, aposentadoria, médicos, hospitais, enfim, todos esses acessos que no Brasil é muito bom, mas em outros países a acessibilidade dessa cultura de quantidade de idosos é muito ruim, porque é muito caro você virar idoso, um senhor ou uma senhora, né? A gente pode também prever que, de fato, quanto mais pessoas idosas eu tenho numa localização, menos desenvolvida ela se torna, né? Não é bem assim, não é uma regra, mas significa que a quantidade de idosos ela é um problema que precisa estar controlado. Por exemplo, a Europa. Europa eu tenho aqui 25% da população idosa, é muito idoso. 49% da população aqui trabalhando, 11% da população aqui intermediando que vai substituir essa porcentagem de pessoas e 16% que vai substituir essa quantidade de pessoas aqui, ó. Bem, eu tenho um desequilíbrio muito grande, muito alto aqui na base e na parte de término, né, na parte de quantidade de pessoas idosas, ela está muito gritante. São casos que eu preciso prestar atenção para poder tomar as medidas cabíveis quanto à aposentadoria, trabalho, longevidade daquela pessoa, se ela vai continuar trabalhando ou se ela pode parar. Então, políticas sociais ali são necessárias para poder dar continuidade às políticas públicas. No nosso planeta inteiro, 13% é idoso. 13% no nosso planeta inteiro é idoso. Para alguns especialistas, é um risco. Eu já estou assumindo uma responsabilidade de muitas pessoas idosas que eu preciso sustentar com o dinheiro público em alguns países e outros países não. Mas são pessoas que precisam de qualidade de vida, de bons tratamentos, de uma estabilidade, de cuidados especiais. Todo o contexto precisa mudar de cuidado. Na África eu tenho apenas 5%, 35% de pessoas de 25 a 59 anos de idade, 5% de idosos, porque ninguém consegue chegar até 60 anos de idade. De 25 a 59 anos de idade, as pessoas na África já se tornam idosas aqui, ó. 19% das pessoas trabalhando e 41% está na faixa da criançada lá, sem estudar, expectativa de vida quase nula, né? Então esse trabalho ele precisa ser analisado, feito com base nesses gráficos, a quantidade de pessoas e analisar os efeitos desse contexto, né? Latino, 25% na base, para repor esses 17% que está aqui na semi-adultos, né? E para repor também 46% da população que está aqui trabalhando. Claro, 17 para 46 não significa que vai sair os 46 e vai chegar aos 17. Significa que aos poucos ele vai substituindo, aos poucos ele vai entrando aqui. Chegando aos poucos também 12% aqui da população idosa, né? Professor, tem poucas pessoas aí em relação ao nosso planeta Terra, então a gente está bem? Sim, a gente está em uma qualidade, sim, mas não estamos prestando atenção devidamente como deveríamos. Mas não quer dizer que nós estamos superiores, né, a uma norte-americana, né, 22% de idosos. Então as políticas públicas sociais não precisam ser tão fatais quanto é em alguns outros espaços. A América do Norte não tem as mesmas políticas de trabalho que nós temos aqui no Brasil, tá? São diferentes, de saúde também são diferentes, de acesso ao dinheiro são diferentes, de trabalho, tudo.
Então temos que prestar atenção nesse gráfico para a gente entender que a população ela tem um comportamento e esse comportamento ele precisa estar controlado devidamente com as políticas públicas naquele espaço para que ela consiga atender a todo esse contexto de pessoas na base, no crescimento, no aprendizado, na entrada no mercado de trabalho, no desenvolvimento de uma velhice de qualidade. Né? De 46% está sobrando só 12% de pessoas vivas. Então, gente, ó, 12 mais 12, 24, 36, 48. Quase quatro vezes menos pessoas estão sobrevivendo com essa idade acima de 60 anos, por conta do trabalho, por conta do acesso, não sei, por conta de alguma coisa. Brasil, percentual de jovens de 16 a 29 anos que nem estudam nem trabalham por cor, raça, gênero, nível de instrução e condição de domicílio, em porcentagem. São dados de 2016, e aqui eu tenho cor ou raça e gênero, né? Crianças que podem partir de 16 a 29 anos, né? Adolescentes e adultos, onde eu tenho o branco com um total de 16%, o afrodescendente com 20%, a mulher branca com 25% e o homem afrodescendente com 37%, está chegando quase a 50% aqui dependendo. Então é importante a gente começar a vistoriar também o comportamento do ser humano nos dias de hoje, que isso aqui já não deveria estar acontecendo, né? Isso aqui é muito alto. Significa que ainda há uma barreira, né, para o trabalho e o acesso do mesmo condizente com cor e raça aqui, pelo que eu estou vendo. Nível de instrução, né? Até o fundamental incompleto ou equivalente, 38%. Cara, quase 40% da população não completou o ensino fundamental. Por quê? Ele precisou partir para o trabalho, afinco para sustentar a família ou ajudar, ou caiu para a criminalidade. Pode acontecer. Fundamental completo ou equivalente, até médio incompleto ou equivalente, 18%. Médio completo ou equivalente ou nível mais elevado, 25%. Perceba então que eu tenho números aqui que estão demonstrando a ideia de valor dentro da sociedade e o acesso ao trabalho dentro da sociedade. Será que é porque é por isso que uh, nós temos muito trabalho, muitos trabalhos, espaços desses consideráveis e temos pessoas para poder cobrir esses trabalhos, a assumir a responsabilidade, mas não estão sendo empregados. Por que será, né? Por que está acontecendo isso? Condição no domicílio. Pessoas de referência, 20%. Cônjuge, 37%. Filho, 23%. Outro parente ou agregado, 26%. Aqui é a falta, né? Que nem estudam, nem trabalham, cor, raça, nível de instrução, condições de domicílio. Ou seja, condições de domicílio muito ruins, precárias ou não tem. Eu tenho essa porcentagem aqui de acessibilidade nesses espaços. Eu coloco aqui até por idade, né? Mas eu estou pegando pelo total. Se for pegar pela idade, vocês vão ver onde está o problema definitivamente, né? Comportamento do ser e comportamento do espaço. Brasil, percentual de jovens de 16 a 19 anos que nem estudam nem trabalham por macro-regiões. Ou seja, só dentro do Brasil. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Brasil inteiro. Vamos esquecer um pouquinho isso aqui e vamos para cá. De 2012 para 2016, nós temos aqui um aumento considerável ou um decréscimo. Aí depende do desenvolvimento das macro-regiões. Certo? Então, Norte. Então, Norte. 24% não estudam nem trabalham. Em 2012. Em 2016, aumentou, foi para 28%. Então, eu tive um aumento aqui, ó. Não é que é positivo bacana, significa que teve um aumento muito grande. Nordeste, de 28% para 32%, aumento. Do Centro-Oeste, de 20% para 22%, aumento. Do Sudeste, de 21% para 24%, aumento. E no Sul, de 17% para 18%,
aumento quase chegando aos 19%. Então nós tivemos aqui no total de 22% da população brasileira que está nessas condições, teve um aumento muito considerável de quase 3 pontos percentuais aí. 3 pontos percentuais para mais, para positivo, né? Levando em conta todo o acesso, até por cor e raça que eu acabei de falar para vocês, de todo mundo. Tá difícil? Isso não deveria acontecer, deveria ter baixado, mas aumentou. Por conta do jovem hoje saber ou não, talvez, o que ele quer, ou ser bem orientado, não sei. Talvez, né? 75,67 anos, ou seja, em 2018 nós tínhamos mais ou menos no Brasil em torno de 75 anos de idade a média de vida. Estados Unidos 78 e México 74. México e Brasil está bem ali. Estados Unidos está tá um pouco alto, mas significa que o índice de desenvolvimento humano nessa localidade, o IDH, está muito alto nesses pontos, fazendo com que as pessoas vivam muito mais, né? Com contribuições de impostos cada vez mais acrescentados por conta da quantidade de vida que essas pessoas têm. Ah, professor, eles ainda continuam trabalhando? Estados Unidos, sim. A não ser que você tenha um plano de aposentadoria muito bom, né? Então, assim, o Brasil está chegando nos 85 anos lá. Essa é a meta, né? Chegando nos 85, que coisa bacana, né? Precisaria chegar nos 85. Então, vamos lá. Em 2008, a projeção divulgada pelo IBGE era mais otimista e calculava que em 2050 a expectativa de vida do brasileiro chegaria a 81 anos de idade, né, em 3 meses. Agora, a projeção para 2050 é de 80,7 anos, ou seja, 80 anos e 8 meses. Arredondando aí, tá? Índice de desenvolvimento humano bacana, condições de vida melhor, salário melhorado, acessibilidade ao lazer melhorado, e essas pessoas começaram a ter um estudo mais abrangente, fazendo com que elas mudassem um pouco o pensamento de família e a idade com esse pensamento da família, né? Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com um mapa anamorfo, né? Um mapa um pouco distorcido, mas esse mapa por cores ele está mostrando em todo o nosso planisfério quem são as localidades com uma longevidade muito acentuada e uma longevidade muito baixa. Lembrando que quanto mais tendencioso ao amarelo, ao vermelho, laranja e o preto, significa que é abaixo dos 40, né? Entre os 60 até 40 anos de idade, 60 para menos. Agora, amarelo mais clarinho, né? Mais queimadinho, tendencioso ao verde. Para o rosa, significa que são lugares extremamente desenvolvidos com idade muito superior. Então nós temos aqui uma concentração muito grande América do Norte, né, Oceania e Europa. São os espaços mais desenvolvidos. O restante, gente, está chegando lá ainda. A África nem se fala porque realmente temos um lugar que está de preto ali, que as condições de vida são péssimas. Então as mudanças da população na população de países que terão mais de 16 milhões de pessoas com 60 ou mais anos de 2025, nós temos um aumento considerável nessa tabela, mostrando que nós ficaríamos mais ou menos em 16º lugar, pensando aqui na classificação até 2025, nas mudanças entre a população, nas mudanças do comportamento dela, na transição demográfica. Onde acontece que em torno de 2 pessoas em 1950 e hoje nós temos um desenvolvimento de 6º lugar de mais ou menos de cerca de 32 pessoas de mudança, de transformação comportamental para melhor. Isso aí a cada uma quantidade de pessoas, né? E levando em conta também, isso é refletido com pessoas com mais de 60 anos, tá? Eu tenho 2, 3 vídeos para mostrar. Não posso mostrar porque o YouTube provavelmente ele vai dar uma cortada aqui. Mas aí eu vou deixar o link para vocês, tá? Continuando.
Entrando na ideia de populoso, o que que é populoso? Excessivamente habitável, que possui muitas pessoas vivendo, cuja população é numerosa, muito povoada. No caso da pronúncia, né, populosos ou populosos, né, significa quantidade muito grande, disponível, distribuído, né, acentuado. Nesse contexto, nós temos países extremamente populosos e também povoados, tá? Então, o povoado, o populoso aqui no caso, eu tenho uma quantidade muito exorbitante de pessoas. E no povoado, é, pode ser um país populoso e povoado ou somente populoso. Ou povoado também, não precisa ser extremamente populoso para poder ser povoado. Nossa, tá parecendo uma Dilma Rousseff falando, mas é bem assim mesmo que funciona, né? O populoso é muita gente. Só que se ele não tiver distribuído em todo o território, ele é só populoso. Agora, se ele tiver muita gente e estiver distribuído em todo o espaço, ele é povoado e populoso. Ou seja, muita gente, tá? E muito bem distribuído, tá? Todos os espaços sendo utilizados. No caso aqui, eu tenho povoado, aldeia, local habitado por um número reduzido de pessoas, habitado, que se conseguiu povoar, que tem habitações, que se povoou, que se espalhou, que se ocupou, né? Então aqui, a gente começa a entrar nas regrinhas aqui matemáticas para a gente entender, né, que a quantidade de pessoas e um espaço ela é populosa ou não, povoada ou não, e que a quantidade geral da quantidade de pessoas naquele espaço ela é chamada de população absoluta. A população absoluta é o número total de pessoas naquele espaço. E é com ela que a gente faz um cálculo de divisão simples para a gente encontrar uma outra palavrinha. Ou seja, população absoluta é a soma, tá? E a população relativa é o resultado do cálculo entre população absoluta dividido pelo tamanho da área. Como funciona isso, professor? Funciona da seguinte forma. Brasil, população absoluta em 2016. Qual que era o total em 2016? Olha a quantidade em 2016 que tinha. 206 milhões 81.432 habitantes. Claro que tinha mais porque tem gente que não tem nem documentos, né? E a área, o total da área do Brasil é o seguinte: 8 bilhões 515 milhões 767.049 quilômetros quadrados, né? Esse era o total da área em quilômetros quadrados. População relativa. Como que eu vou encontrar esse valor que eu acabei de falar aqui que eu acabei de encontrar para vocês? Bem, você vai simplesmente dividir esse valor, né, de pessoas que eu acabei de circular aqui, divide esse valor pelo tamanho do espaço, né? E o resultado ele vai dar a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, eu tenho um quilômetro quadrado aqui. Se der 3 pessoas, significa que são 3 pessoas a minha população relativa, PR. A minha população relativa são 3 pessoas naquele determinado espaço. É uma continha de menos. Pessoas pelo espaço, né? E os países mais populosos do mundo, no caso aqui, podem ser colocados Índia, ou China primeiro, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil está em quinto, né? Rússia, Paquistão, Bangladesh, Japão e Nigéria. Levando em consideração que a população absoluta de milhões de habitantes no Brasil é de 169,50 milhões, tá? Aqui na China, 1 milhão e 250. 1 milhão e 250, né? E a população relativa, professor, se eu for colocar aqui a ideia, 135 para a China,
por quilômetro quadrado, Índia 330, Estados Unidos 29, Indonésia 110, Brasil 20, o menor é a Rússia com 9, aí tem 199 do Paquistão, 966 de Bangladesh, 333 do Japão e 175 da Nigéria, que é a quantidade de resultado da população dividido pelo espaço. Aí você vai conseguir aqui a população relativa, beleza? População absoluta dividido pelo tamanho do espaço, população relativa. Então, PA, né, dividido pelo E, que vai ser igual a PR, beleza? Mas professor, o que isso tem a ver? Tem a ver que quando nós conseguimos atingir esse objetivo de entender a ideia da população relativa e da população absoluta, ela tem um comportamento especial ali na sociedade, onde ela muda, se transforma constantemente. Aqui eu tenho um comportamento começando a alterar, aqui eu tenho um comportamento alterado, aqui eu tenho outro tipo de comportamento acontecendo. O comportamento aqui que não foi alterado, mas tem vontade, ele vai ser mudado, transformado com base no comportamento da população. Ela mesma muda isso. Aqui seria a zona de conflito, a zona de impacto, onde você tem a quantidade de o comportamento sendo transformado da população e ela acaba tomando outras decisões que a gente não esperava. Aí nós chamamos esse ponto aqui de transição demográfica, ok? Bem aqui, ó, entre 2005 mais ou menos e 2010, tivemos uma mudança. Agora, em 2020 para 2021, né, aqui nós teremos um outro comportamento. Esse outro comportamento aqui é por conta da Covid-19. Né? Tá aí, ó. Por conta da Covid-19, eu tenho aqui um outro tipo de comportamento da sociedade brasileira e mundial. O que é aglomeração? Quantidade excessiva de coisas ou pessoas que estão reunidas num só local, mutirão. Ação de se aglomerar, de se misturar, aglomeração de pessoas, aglomeração urbana. Não estou pedindo para vocês se aglomerarem ou se juntarem. Estou pedindo para vocês entenderem que uma aglomeração é diferente de uma cidade, é diferente de um bairro. Uma aglomeração é simplesmente um punhado de pessoas que estão no local. Elas podem estar lá por estar lá por saber, estar lá para ficar. Tá? E aqui eu tenho alguns pontos dessa população onde elas estão querendo, onde elas estão saindo, onde elas estão querendo modificar aquele espaço. Né? Então, em milhões de pessoas, nós temos o tamanho da bolinha e o valor que ela reflete por conta do seu tamanho. Tóquio entra no espaço, Tóquio, talvez São Paulo e talvez Nova York. Cidade do México também pode ser que a gente consiga entender que ele se encaixa aqui, pela quantidade de pessoas. O que é uma megacidade? É uma cidade que se cedia a uma aglomeração urbana com mais de 10 milhões de habitantes, mais de 1/10 da população urbana mundial, e que esteja dotada de um rápido processo de urbanização. Como todas as grandes metrópoles que antes surgiram, polarizaram sobremaneira o comércio, a cultura, o conhecimento e a indústria. Né? Então uma mega cidade simplesmente ela vai ser magnífica, ela vai trabalhar com todos os tipos de comércio, ela vai conseguir impor respeito e ela vai atrair outros espaços para ela porque ela pode oferecer isso. Né? É uma aglomeração de várias coisas, principalmente de pessoas, né? Habitantes ali. E também pessoas de outros países para poder fazer o acesso a esse espaço, porque ele é muito bom. Então, uma megacidade ele consegue oferecer tudo que ela precisa oferecer para dentro e para a população que vem de fora. Anamorfose geográfica anamorfose geográfica é uma forma de representação cartográfica na qual os limites, aqui dados pelas unidades da federação, são distorcidas para reestabelecer uma relação profissional entre a área e a quantidade de dados que de interesse na geografia. Ok? O que são indicadores socioeconômicos? Eles podem ser dos mais diversos. Esses podem ser
países ricos, países pobres, acesso à tecnologia, acesso ao índice de desenvolvimento humano, né? É, quantidade de idade que a pessoa consegue chegar, expectativa de vida, trabalhos bons, poucas pessoas fazendo chão de fábrica, máquinas fazendo o trabalho que precisam fazer. Todo esse balai de gato aqui a gente pode entender que seria basicamente os indicadores socioeconômicos que fazem com que a gente entenda a reguinha daquela panela de pressão que está sendo colocada lá e trabalhada também. É, a expectativa de vida é uma delas. Vamos lá, expectativa de vida, eu posso entender a quantidade de idade que uma pessoa consegue chegar. E aí ela está embutida dentro dos indicadores socioeconômicos como um parâmetro muito bom de busca é, civil. Brasil, aumento da expectativa de vida em anos, ou seja, eu tenho aqui em 1970 as pessoas morando, vivendo, consumindo, fazendo 55 anos, 50 anos de idade já está morrendo. Aí em 80 nós temos uma diferenciação, em terceiro outra diferenciação, em quarto outra diferenciação, em quinto outra diferenciação. O que deveria mudar aqui, né, e melhorar um pouquinho nos contextos mais necessários. Expectativa de vida, estimativa do número de anos que alguém possivelmente conseguiria viver. O paciente tem uma expectativa de vida de mais de 5 anos. Estimativa que determina a quantidade de anos, em média, que uma população possivelmente irá viver, tendo em conta o padrão de mortalidade de uma região. Então, a expectativa nada mais é do que você tentar ou fazer de tudo para viver mais do que você acha que já está vivendo, né? Então, a expectativa de vida é você ter a alegria da vida sempre e não precisar estar contando com mortes ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Vai contar, vai aparecer, mas que você tenha em mente de que você pode fazer tudo ainda que você precisar, desde que tenha vontade, né? Aí eu tenho aqui, para poder complementar o slide anterior, a mortalidade infantil, ou seja, a quantidade de crianças que estão morrendo cada vez mais por falta de cuidados e trabalhos. Aqui eu peguei do espaço Zona Leste de São Paulo, tá? Aí eu tenho Suzano, Santa Isabel, Salesópolis, Poá, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Guararema, Ferraz de Vasconcelos, Biritiba Mirim e Arujá. O lugar que está mais ruim aqui, né, que teve né, que está bem baixo, no caso aqui Salesópolis está complicado e Biritiba Mirim também está muito complicado, né? Agora nós vamos lá ver, bem, eu tô falando para vocês as taxas de natalidade e mortalidade. Bem, nesses dois espaços aqui, eles estão com o gráfico um pouquinho menor, significa que é muito baixo. Desculpa, voltando lá. Significa que ele é muito baixo. Aqui também, em Biritiba Mirim, era pouco e aumentou muito. Então significa que alguma coisa está acontecendo de errado nesses hospitais. Agora, se eu for pegar Arujá, eu tenho algo gritante aqui acontecendo. 15 pessoas. Eu posso pegar aqui também Itaquaquecetuba, que está menos que Arujá, mas não significa que está plausível também. Poá, então, aumentou consideravelmente aqui a taxa de mortalidade. E se eu for levar em consideração Santa Isabel e Suzano, inverteu. Mudou junto com Mogi das Cruzes, né? Aqui também Ferraz e Vasconcelos deu uma mudada boa. O restante precisa ser verificado. Dando continuidade. Vamos lá. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ou escala que mede o avanço de uma população, tendo em conta fatores sociais, culturais e políticos, certo? Então nós temos alguns fatores como educação, né? Como trabalho, é, desenvolvimento de lazer, acesso às coisas, tudo isso mede o índice de desenvolvimento humano de uma pessoa, tá? E como está o índice de desenvolvimento humano no mundo, no geral?
Se eu tiver considerado que quanto mais escuro tiver, mais desenvolvido, e quanto menos escuro tiver, quanto mais clarinho estiver, menos desenvolvidos, ok? Então, o Brasil aqui está em torno de 0,73 para 0,77, chegando para 0,77 para 0,88. Então, o que, que acontece aqui? Ó? Essa é a reguinha medidora, onde ela vai medir por meio das cores o grau de desenvolvimento dessas regiões, onde eu tenho América do Norte desenvolvida, que não foge muito, a gente já esperava isso, Europa, Oceania, até a Argentina que a gente está vendo. O Brasil ainda está encaminhando aqui para o desenvolvimento. Por que será, né? Pessoal, essa aula acabou, eu vou abrir mais uma, tá bom? E a gente vai para a segunda parte da aula. Beleza? Ah, vamos lá. Dando continuidade aqui, a aula vai ser bem mais curtinha, porque algumas coisas mesmo que a gente precisa acentuar aqui, tá? Eu acho que eu vou juntar as duas aulas em um vídeo só e vou deixar para vocês assistirem num vídeo só, tá bom? Vai dar um trabalhinho, mas eu vou conseguir fazer. Segunda parte da aula, população, transição demográfica e comportamento da população. Continuando lá. Os principais dados e conceitos demográficos são população, indivíduos que habitam um determinado território, taxa de natalidade, número de bebês nascidos e taxa de fecundidade, média de filhos por mulheres durante seu período fértil, taxa de mortalidade, número de pessoas que morrem. Então, primeira coisa, população. Nós vamos falar de população, dando continuidade em população e para explicar tudo que a gente acabou de falar na primeira parte da aula. Indivíduos que habitam um determinado território. Simples. É a população absoluta, é a quantidade de pessoas, é a quantidade contada, é aquilo. Taxa de natalidade, número de bebês nascidos, certo? Então, a taxa de natalidade nada mais é do que o número de pessoas, o número de crianças que nasceu naquele determinado momento. Dia, hora, mês, ano, enfim, todos esses âmbitos você vai ter lá uma taxa de natalidade contada em algum período, tá? Taxa de fecundidade, média de filhos por mulher durante seu período fértil. Então ela pode estar entre os 18 anos dela até os 35, mais ou menos, tendo seus filhos. Quantos filhos a mulher vai ter com seus 18 anos? Com seus 19? Com seus 20? Com seus 21, 22, 23, 24, 25, 26, até os 35? Quantos a média de filhos por idade? Aí você tem chamada taxa de fecundidade. Taxa de mortalidade, número de pessoas que morrem. Pode ser crianças, velhos, adolescentes, trabalhadores, produtivos, bebês, tudo, qualquer um. Ele pode ser contado por mês, dia, hora, ano, semestre, bimestre, trimestre, semana, final de semana, enfim, qualquer coisa. Então todos eles têm todas essas variantes que vão trabalhar com esse tipo de informação. Tá? Então esses são os principais dados e conceitos demográficos. Esses são os dados demográficos principais para entender o que é demografia. Superpopulação ou superpovoamento. Eu já expliquei um pouquinho na outra aula, vou avançar aqui. É quando o número de pessoas é muito grande em relação às condições estruturais e econômicas de um país. Um país com elevada população absoluta ou com uma densidade demográfica acentuada não necessariamente é superpovoado, a exemplo de muitos países europeus. Tá? Então, se ele é superpopuloso, não significa que ele é superpovoado, certo? Então, superpopuloso significa que é muita gente e superpovoado significa que está bem distribuído. Um superpopuloso, ele pode ser superpovoado, mas superpovoado, às vezes, ele não é superpopuloso. Tudo bem? Ele vai, mas ele não volta. Tá? Continuando. O que é população absoluta? A população absoluta é o número total de habitantes de um determinado espaço, de um determinado território. É obtido através de levantamentos gerais de contagem pelo IBGE. E essas contagens fazem com que eles tenham em mente o resultado e o trabalho em cima político desse resultado da contagem de pessoas. Tá? População relativa ou densidade demográfica é o número obtido por meio da divisão entre a população absoluta e a área ocupada. Então vamos lá.
Vamos fazer um exemplo rapidinho aqui para vocês terem uma ideia. Então, população absoluta, né, dividido pela área, vai ser igual à população relativa. Ou seja, 50 pessoas dividido por 10 metros quadrados vai ficar 50 dividido por 10 vai ficar 5, né? Então 5 vezes 10, 50, vai ficar 5 pessoas por metro quadrado. Ou seja, isso aqui é a minha população relativa. Beleza? Continuando. Bem, a aula acabou. Vou postar essa aula com vocês. Eu vou até ver na postilinha de vocês se tem mais alguma coisa que a gente precisa fazer. Vou dar uma olhada agora, né? Bastante coisa pra gente ver. Bem, na postilinha de vocês, eu cheguei até a página 55, se eu não me engano. Anamorfose. Eu também falei com vocês agora, para dar uma resumida, cidade ou campo, ou transição demográfica, tá? Aglomeração urbana, megacidades a gente não falou muito, mas a gente pode falar mais um pouquinho, né? Mas nós falamos muito sobre densidade demográfica, populoso, povoado, enfim. Faltou falar um pouquinho sobre o campo ou a cidade. O que é isso? Houve um período até 2005, ainda chegou a 2005, pode ser colocado entre 95 e 2000, que ainda existiam muitas pessoas dentro do campo. Aí foi chegando próximo de 2005, nós sofremos uma transformação demográfica, onde as pessoas passaram a chegar cada vez mais, a irem para a cidade e deixarem o campo. Nós chamamos isso de êxodo rural. Tá? O êxodo rural, o que ele é? É a mudança do rural para o urbano. Professor, por que isso acontece? Porque no urbano tem mais condições de vida. No rural não oferece mais tanta, por causa da mecanização. Eu não vou escrever isso tudo. Não. A mecanização fez com que eles migrassem da zona rural para a zona urbana. Então, essa transição demográfica, esse comportamento também pode ser que aconteça como está acontecendo nos dias de hoje. Certo? Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre a aglomeração urbana, que é um conjunto de cidades próximas e interligadas, onde uma cidade principal é mais populosa e exerce forte influência sobre as demais. Pode ser, no caso, uma aglomeração urbana, a cidade de São Paulo, e a cidade de São Paulo, ela passa a exercer uma forte influência sobre a Zona Leste, o ZL, o famoso ZL, por conta da economia. Por que economia, professor? Sé, Consolação, Brigadeiro Luiz Antônio, vamos colocar Santa Efigênia, Brás, todos esses espaços exercem influência sobre todos esses espaços, essas cidadezinhas que estão próximas aqui, certo? E esses municípios e tudo mais. Então aqui já se torna uma aglomeração urbana, tá? Então a forte influência que a cidade de São Paulo exerce aqui nesses outros espaços se torna uma cidade, se torna uma aglomeração urbana por conta dela possuir mais e oferecer mais. Beleza? Megacidades são cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes, né? Então megacidades podem ser colocadas como cidades que possuem recursos quase que inimagináveis ali por conta do seu tamanho e oferecimento econômico. Então essas megacidades podem ser colocadas até São Paulo, coloca lá São Paulo, né? Outros espaços específicos dos quais eles podem oferecer melhores condições. Então,
ah, dentro desse contexto, né, elas possuem um tamanho muito exorbitante, que são de mais ou menos 10 milhões de habitantes dentro dessas megacidades. Então, eu tenho mais de 10 milhões, então pode ser que eu já possua, eu precise é, entender que lá é uma mega cidade. Essa mega cidade ela vai me oferecer várias coisas. É uma cidade com um tamanho bem exorbitante, né? Vamos lá aqui, ó. Vamos fazer um adendo. Exemplos de mega cidades, né? Mega cidades, a gente pode colocar aqui Tóquio, Japão, com 36 milhões de habitantes. Delhi, Índia, São Paulo, Brasil, Mumbai, Índia, Cidade do México, México, com essas quantidades. Mas aí a gente pode pegar mesmo Tóquio, Japão, né, com 30 milhões. Então Delhi, Índia, ainda está abaixo, tá bom? Não, minto, não é 30, é 10. Então, mais que 10 milhões, eu, né, eu posso estar aqui tendo um espaço de mega cidade. Tá? E o oferecimento da mesma também. A gente passaria para a próxima, mapas anamórficos, né? Que são representações cartográficas em que as superfícies das áreas são deformadas, variando proporcionalmente de acordo com a informação representada, né? E esses mapas anamórficos estão na página 54 e na página 55, e eles estão delimitando, determinando, influenciando, melhorando todos os aspectos ah, de um mapa, de uma representação. E esses mapas, essas representações, elas são importantes para a gente entender que ah, ah, temos espaços que precisam ser mais mostrados, porque a gente precisa entender eles, outros estão ali porque eles precisam estar ali, eles não podem ser esquecidos, tá? Os indicadores socioeconômicos que eu falei para vocês agora são expectativa de vida, taxa de alfabetização, renda per capita, taxa de mortalidade infantil, tá? Tudo isso eu falei com vocês. Índice de desenvolvimento humano também falei com vocês, desenvolvi bastante. Eu só não falei com vocês sobre a página 58, então vai ficar para a próxima aula, tá bom? Então nessa próxima aula que eu vou ter com vocês lá na escola, vai ficar a partir da página 58. Beleza, pessoal? Então eu vou gravar essa aula aqui, vou deixar ela gravando bacana e muito obrigado, tá bom? Fui!